Em um jantar de luxo, tudo parecia perfeito até que um sussurro inesperado mudou o rumo da noite. Um homem poderoso, acostumado a ter o controle, viu sua vida desmoronar diante de uma revelação chocante. A verdade veio de onde ele menos esperava e expôs um segredo capaz de destruir qualquer aparência de felicidade. Entre traição, coragem e libertação, uma simples frase abriu caminho para um recomeço. Arthur Vasconcelos deslizava os olhos pelo salão do Le Grand Chef, um templo de alta gastronomia, onde cada talher de prata e cada taça de cristal pareciam sussurrar histórias de poder e requinte. Para ele, um empresário cujo nome era sinônimo de sucesso e controle, aquela era apenas mais uma noite de celebração, um ritual em seu universo de luxo meticulosamente orquestrado. Ao seu lado, Sofia, sua companheira, exibia um sorriso que, à primeira vista, era deslumbrante, mas que, sob uma análise mais atenta, parecia colado ao rosto quase uma máscara. Seus olhos vibrantes e inquietos estavam fixos na tela iluminada do celular, alheios à presença imponente de Arthur, à atmosfera do restaurante e, de certa forma, a ele próprio. Arthur, acostumado a ser o epicentro de qualquer ambiente, a gravidade que atraía olhares e ouvidos, sentia-se estranhamente invisível. A cada risada abafada que escapava dos lábios de Sofia, acompanhada pelo brilho do aparelho em suas mãos, uma pontada de incômodo, fria e persistente, começava a se instalar em seu peito. Ele tentava ignorar, atribuir à modernidade a distração comum dos tempos, mas a sensação de ser preterido por um objeto inanimado era um veneno lento, corroendo sua habitual serenidade. A poucos metros, Clara, a jovem funcionária encarregada de servi-los, observava a cena com uma mistura de curiosidade e apreensão. Seus olhos, treinados para a discrição, capturavam a estranha dança entre o homem elegante e a mulher absorta. Enquanto o milionário mantinha uma postura impecável, carregada de um silêncio eloquente, Sofia digitava sem parar, seus dedos ágeis, e a tela do celular era sempre virada para baixo, escondida, sempre que Arthur ousava uma pergunta ou um comentário trivial. Clara conhecia aquele padrão. Já o havia visto antes e sabia o que significava. A bandeja de prata em suas mãos parecia pesar 1 tonelada. Clara dependia daquele emprego. Cada centavo era vital para sua família. Revelar o que sabia poderia custar-lhe tudo. O medo era um nó na garganta, mas a consciência, um sussurro insistente, era mais forte. Ela se aproximou da mesa, o coração batendo descompassado, e com voz quase inaudível, inclinou-se ligeiramente. "Com licença, senhor", começou, sua voz quase sumindo. Arthur ergueu, o olhar surpreso pela proximidade incomum. Clara hesitou por 1 milésimo de segundo. Então as palavras escaparam, um fio tênue de audácia. "Sua namorada está te traindo, já a vi aqui com outro homem." O mundo de Arthur Vasconcelos parou. Não houve tremor, não houve grito. Por fora ele permaneceu sereno, o rosto uma máscara de indiferença polida. Por dentro, no entanto, um abismo se abria, engolindo a segurança de anos, a certeza de seu controle. Clara se afastou rapidamente, voltando à sua postura de normalidade, mas suas mãos tremiam incontrolavelmente, denunciando a coragem que acabara de ter. Arthur sorriu de canto, um gesto forçado para disfarçar o impacto, mas o coração batia, pesado, um tambor surdo em seu peito. Pela primeira vez, as suspeitas vagas que ele tentava reprimir ganhavam corpo, forma e uma testemunha inesperada. A dúvida, antes um fantasma, agora tinha um nome, um rosto, e a fria certeza de que a noite de celebração acabara de se transformar em um palco para a verdade. Nos dias que se seguiram àquela noite no Le Grand Chef, Arthur Vasconcelos manteve a fachada de normalidade com a maestria de um ator experiente. Sofia, alheia à semente da desconfiança que havia sido plantada, continuava sua rotina com a mesma desenvoltura, o celular ainda uma extensão de sua mão, os sorrisos ainda um tanto distantes. Mas para Arthur, o mundo havia se transformado em um palco onde cada gesto de Sofia era meticulosamente analisado,
cada palavra pesada, cada ausência questionada. Os sinais, antes ignorados ou convenientemente justificados, começaram a se multiplicar com uma clareza perturbadora. Reuniões noturnas que surgiam de repente, nunca confirmadas por e-mails ou agendas que ele pudesse verificar. Desculpas vagas para atrasos ou para noites em que ela simplesmente não estava disponível, sempre acompanhadas de um beijo rápido e um "amor, você sabe como é a vida de quem trabalha duro". Ligações que caíam direto na caixa postal, seguidas de mensagens de texto que pareciam ensaiadas, quase robóticas. O homem de negócios, acostumado a decifrar relatórios financeiros complexos e a identificar falhas microscópicas em contratos milionários, agora aplicava a mesma acuidade analítica à sua própria vida, a mulher que dormia ao seu lado. A cada nova evidência, a imagem de Sofia, antes cristalina em sua mente, começava a se estilhaçar. A beleza estonteante, o charme cativante, tudo parecia agora uma ilusão, uma cortina de fumaça para esconder uma verdade incômoda. A dor da traição iminente era um veneno que se espalhava lentamente, mas Arthur, com sua disciplina férrea, recusava-se a ceder ao desespero. Ele precisava de fatos, de provas irrefutáveis antes de qualquer confronto. Seu orgulho não permitiria menos que isso. A tensão dentro da mansão de Arthur tornou-se quase palpável, embora apenas ele a sentisse. Os jantares, antes animados, agora eram pontuados por longos silêncios, preenchidos apenas pelo tilintar dos talheres e pelo som abafado das notificações do celular de Sofia. Ele a observava, tentando decifrar o enigma que ela se tornara, enquanto ela, em sua bolha digital, parecia flutuar em um universo particular, inacessível a ele. Foi numa noite chuvosa, com o vento uivando lá fora e a melancolia se infiltrando pelas janelas, que Arthur tomou uma decisão. O jogo de gato. E Rato havia chegado ao limite. Ele não podia mais viver na incerteza, na penumbra da dúvida. Quando Sofia anunciou que teria mais uma reunião de trabalho de última hora, Arthur assentiu com um sorriso forçado, mas seus olhos já traçavam um plano. Ele a seguiria. Precisava ver com os próprios olhos, sentir a pontada da verdade, por mais cruel que fosse. A busca por clareza havia se tornado uma obsessão, e ele estava pronto para enfrentar o que viesse. O motor da Mercedes-Benz de Arthur ronronava suavemente, quase inaudível sob a melodia melancólica da chuva que batia no para-brisa. Ele a seguia a uma distância segura. As luzes traseiras do carro de Sofia, um ponto vermelho que serpenteava pelas ruas molhadas da cidade. O silêncio dentro do seu veículo era pesado, preenchido apenas pelo som rítmico dos limpadores de para-brisa e pela batida acelerada de seu próprio coração. Cada curva, cada semáforo era um teste para sua compostura, um lembrete da verdade que ele estava prestes a desenterrar. Sofia não se dirigiu a nenhum dos escritórios luxuosos que Arthur conhecia. Em vez disso, o carro dela parou em frente a um hotel discreto, com uma fachada de tijolos escuros e poucas luzes acesas, um lugar que parecia feito para segredos. Arthur estacionou a uma quadra de distância, na penumbra de uma árvore frondosa, e observou. As portas do hotel se abriram e Sofia desceu do carro não sozinha. Um homem alto e elegante, com um casaco escuro que o envolvia, esperava por ela na entrada. A silhueta dele era inconfundível. Arthur já o havia visto antes, em alguns eventos sociais. Um concorrente menor no mercado financeiro, alguém que ele jamais consideraria uma ameaça. Mas ali, sob o brilho tênue da marquise do hotel, a postura do homem era de intimidade, de cumplicidade. Arthur sentiu um aperto no peito, uma pontada aguda que o fez prender a respiração. Observou enquanto o homem estendia a mão para Sofia, um gesto gentil, quase protetor. E então ela o fez. Sofia entrelaçou seus dedos nos dele, um toque que Arthur reconheceu como seu, um gesto que outrora fora exclusivo deles. Juntos, de mãos dadas, eles desapareceram pela porta giratória do hotel. A confirmação o atingiu como uma sentença, fria e implacável. Não era mais uma suspeita,
Um rumor sussurrado por uma funcionária assustada. Não era mais uma série de sinais interpretados pela mente perturbada de um homem ciumento. Era a realidade. A traição tinha rosto, tinha nome, tinha um lugar. A imagem dos dois entrando no hotel, as mãos unidas, gravou-se em sua mente com uma nitidez cruel. Arthur permaneceu no carro por um longo tempo, o motor desligado, o interior do veículo mergulhado em uma escuridão que espelhava a que sentia por dentro. A chuva continuava a cair, lavando as ruas, mas incapaz de apagar a sujeira daquela revelação. Ele não sentiu raiva explosiva, nem desespero. Apenas um vazio pesado, uma sensação de que algo fundamental havia se quebrado. O controle, que ele tanto prezava em sua vida, em seus negócios, em seus relacionamentos, havia se desfeito em 1000 pedaços. A mulher que ele acreditava amar, a quem havia dedicado anos de sua vida, era uma estranha. E ele, o homem que via tudo, não vira nada. Ainda assim, Arthur não a confrontou de imediato. A raiva inicial deu lugar a uma frieza calculista, uma estratégia que ele aplicava em seus negócios quando se via diante de uma adversidade. O silêncio era seu novo aliado, uma arma afiada que ele pretendia usar com precisão cirúrgica. Ele observava Sofia com uma nova lente, cada gesto dela, agora tingido pela sombra da traição. Ela continuava a agir com a mesma desenvoltura, tecendo suas pequenas mentiras e desculpas, sem perceber que o véu de ilusão havia sido rasgado. Arthur passava os dias mergulhado em trabalho, uma forma de canalizar a turbulência interna. Reunia-se com advogados, não para discutir divórcio, mas para revisar contratos e acordos comerciais, preparando o terreno para uma eventual separação que ele sabia ser inevitável. Sua mente, sempre afiada, agora funcionava em 2 níveis: o empresário implacável e o homem ferido que planejava sua retaliação. Ele não queria apenas terminar a relação. Queria que a verdade viesse à tona de uma forma que Sofia jamais esqueceria. A ideia de um novo jantar no Le Grand Chef surgiu em sua mente como uma epifania cruel. O mesmo palco, a mesma mesa, e, ele esperava, a mesma funcionária. Seria o cenário perfeito para o desfecho que ele arquitetava. Marcou a reserva com a mesma antecedência e o mesmo cuidado que dedicava a um encontro de negócios de alto escalão. Quando comunicou a Sofia sobre o jantar, ela reagiu com entusiasmo, imaginando mais uma noite de luxo e aparências, sem desconfiar da armadilha que se fechava. A atmosfera na mansão, nos dias que antecederam o jantar, era estranhamente calma. Arthur fingia normalidade, com uma perfeição assustadora. Ouvindo Sofia falar sobre planos de viagens e um futuro juntos, palavras que agora soavam ocas, desprovidas de qualquer significado real. Ele assentia, sorria nos momentos certos, mas, por dentro, estava construindo a parede que os separaria para sempre. A antecipação do confronto era uma chama fria em seu peito, uma mistura de dor e uma estranha libertação. Na noite marcada, Arthur e Sofia chegaram ao restaurante. O Le Grand Chef estava tão elegante quanto da primeira vez. As luzes baixas, o murmúrio das conversas, o tilintar dos copos. E lá estava ela, Clara, a funcionária, com seu olhar discreto e seu uniforme impecável. Seus olhos encontraram os de Arthur por um breve instante, e ele percebeu um lampejo de reconhecimento e talvez de apreensão no olhar dela. Arthur assentiu levemente, um gesto quase imperceptível, mas que Clara entendeu como um sinal. O jogo estava prestes a começar. Jantar progredia com uma lentidão excruciante para Arthur. Sofia, em sua bolha de auto-engano, falava animadamente sobre uma viagem que planejava para os dois, descrevendo paisagens exóticas e experiências luxuosas, como se o futuro deles fosse um tapete estendido de promessas. Arthur a ouvia, seu rosto uma máscara de interesse. Mas cada palavra dela apenas aprofundava o abismo entre eles. Ele observava Clara, a funcionária, que o servia com uma eficiência silenciosa. Seus olhos, vez ou outra, se demorando na mesa, talvez pressentindo a tempestade
iminente. O prato principal foi servido, um filé mignon com molho de vinho tinto, a especialidade da casa. O aroma rico preencheu o ar, mas Arthur não sentia o cheiro, não sentia o gosto. Sua mente estava focada no momento que se aproximava, o ponto de virada que ele havia planejado com tamanha frieza. Ele ergueu a taça de vinho, fez um brinde, silencioso à farsa, que estava prestes a desmascarar e, então, baixou-a com um leve clique na mesa. Sofia estava no meio de uma frase sobre a decoração de um hotel em Paris, quando Arthur a interrompeu. Sua voz, embora baixa, carregava uma firmeza que fez as palavras dela se dissiparem no ar. "Onde você esteve na última quarta-feira à noite, Sofia?" perguntou ele, sem rodeios, os olhos fixos nos dela. O sorriso de Sofia vacilou. Seus olhos, antes cheios de planos e sonhos, agora exibiam um brilho de surpresa e uma pontada de nervosismo. Ela tentou se recompor, um leve pigarro antes de responder. "Ora, Arthur, eu já te disse. Tive aquela reunião de trabalho de última hora com os investidores do projeto de Miami. Foi exaustivo, cheguei tarde em casa." A voz dela era um pouco mais alta do que o necessário. A tentativa de soar convincente era quase desesperada. Arthur inclinou-se ligeiramente sobre a mesa, o olhar penetrante. "Uma reunião de trabalho, você diz?" ele repetiu. A voz ainda calma, mas com uma intensidade que gelou Sofia. "Engraçado. Eu estava no hotel naquela noite. Vi você entrando de mãos dadas com outro homem." O silêncio se espalhou pelo salão, como uma onda invisível, engolindo o burburinho das conversas, o tilintar dos talheres. Sofia empalideceu, o garfo com o pedaço de carne caindo de sua mão e batendo suavemente no prato. Ela tentou rir, um som estridente e sem humor que quebrou o silêncio. "O quê? Arthur, você está louco? Que bobagem é essa? Deve ter me confundido com outra pessoa, ou está me testando, não é?" Ela tentou justificar, negar, mas a voz tremia, as palavras se atropelavam. Diante da prova irrefutável, sua máscara caiu. A sofisticação, o charme, tudo se desfez, revelando uma mulher encurralada. Ela se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão com um ruído agudo. "Você arruinou tudo. Arruinou a nossa relação com suas paranoias e desconfianças." "Eu nunca serei substituída, Arthur, nunca!" ela gritou, a voz embargada pela raiva e humilhação. Arthur, frio e inabalável, não se moveu. "Você me deu apenas mentiras, Sofia", ele respondeu, sua voz um sussurro cortante que ecoou na quietude do salão. "E isso não é amor." Humilhada, desmascarada, Sofia saiu apressada, quase correndo, deixando para trás apenas o rastro de seu perfume caro e a lembrança amarga de enganos. Arthur permaneceu sentado, observando-a ir, a taça de vinho intocada, o prato de comida frio. A verdade, finalmente, havia sido servida. O silêncio que se seguiu à saída abrupta de Sofia era quase ensurdecedor. Arthur permaneceu em sua cadeira, a postura ainda impecável, mas o peso do momento era visível em seus olhos. O ar no Le Grand Chef parecia mais leve, como se uma névoa densa tivesse sido dissipada. Os olhares curiosos dos outros clientes, antes fixos na cena dramática, agora se desviavam, respeitando a quietude que Arthur impunha com sua presença. Clara, a funcionária, aproximou-se da mesa com passos hesitantes. Ela começou a recolher o prato intocado de Sofia, suas mãos, ainda um pouco trêmulas, mas seus olhos encontraram os de Arthur. Não havia triunfo no olhar dele, apenas uma profunda melancolia. "Está tudo bem, senhor?" ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Arthur ergueu a cabeça, um leve aceno. "Está, Clara." "Agora está", ele respondeu, sua voz rouca, mas firme. Um pequeno sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. "Obrigado por tudo." Clara corou levemente, baixando o olhar. Eu só fiz o que achei certo, senhor", ela disse, a simplicidade de suas palavras contrastando com a complexidade da situação. Ele a observou por um momento, a gratidão genuína em seu olhar. Às vezes, a verdade precisa vir de quem não tem nada a ganhar.
Arthur refletiu, mais para si mesmo do que para ela. Só assim acreditamos de verdade. A funcionária assentiu, compreendendo a profundidade daquelas palavras. Ela se afastou, deixando Arthur sozinho com seus pensamentos. O choque inicial, a dor da traição, tudo isso ainda estava ali, mas uma sensação diferente começava a emergir. Alívio. Um alívio profundo e inesperado. A relação, ele percebeu, já havia terminado muito antes da revelação de Clara, muito antes daquela noite no hotel. Havia terminado no momento em que a sinceridade deu lugar à dissimulação, em que o amor foi substituído por aparências. Arthur olhou para a taça de vinho intocada, para o prato de comida que agora parecia sem sentido. Ele não tinha mais apetite, nem desejo de permanecer naquele ambiente que por tanto tempo fora palco de sua vida de aparências. Aquele jantar, que deveria ser mais uma celebração vazia, havia se tornado o catalisador de uma verdade libertadora. Ele se levantou ajeitando o paletó e caminhou em direção à saída. Não havia raiva em seus passos, nem desespero. Havia uma nova leveza, uma sensação de que um fardo pesado havia sido retirado de seus ombros. Ao passar pela porta, Arthur respirou fundo o ar fresco da noite. Pela primeira vez em anos, ele estava livre para recomeçar, sem ilusões, sem as amarras de uma mentira bem construída. O caminho à frente era incerto, mas a clareza que ele acabara de encontrar era um guia poderoso. A noite lá fora parecia ter um frescor diferente. Arthur caminhou até seu carro, o som dos seus passos ecoando no estacionamento quase vazio do Le Grand Chef. Não havia pressa em seus movimentos, apenas uma deliberada cadência que refletia a nova paz que começava a se instalar em seu interior. Ao volante, ele não ligou o rádio, preferindo o silêncio que lhe permitia organizar os pensamentos tumultuados, mas agora mais claros. O caminho de volta para a mansão, antes uma rota familiar e previsível, agora parecia um percurso para um novo destino. Cada rua, cada luz de poste, era observada com uma nova perspectiva. Ele pensou em Sofia, não com raiva ou ressentimento, mas com uma estranha compaixão. Ela também estava presa em uma teia de mentiras, talvez não apenas para ele, mas para si mesma. A liberdade, ele percebeu, não era apenas dele, mas também dela, ainda que ela não soubesse ou não quisesse admitir. Ao chegar em casa, a imponente mansão parecia ainda maior, mais vazia. A ausência de Sofia, antes uma fonte de incômodo, agora era um espaço a ser preenchido, não por outra pessoa, mas por ele mesmo. As luzes da sala de estar estavam apagadas, e Arthur não as acendeu de imediato. Sentou-se no sofá escuro, imerso na penumbra, observando a cidade através da grande janela. A imagem de Clara, a funcionária do restaurante, voltou à sua mente. A coragem dela, a simplicidade de sua verdade, havia sido o catalisador que ele precisava. Por anos, ele havia se cercado de pessoas que lhe diziam o que ele queria ouvir, que reforçavam sua visão de mundo, seu controle. Clara, com sua honestidade, desarmante, havia quebrado essa bolha, e por isso, Arthur sentia uma gratidão que ia além das palavras. Ele pegou o celular, não para ligar para Sofia ou para qualquer um de seus advogados, mas para fazer algo diferente. Abriu um aplicativo de busca e digitou o nome do Le Grand Chef. Precisava encontrar uma forma de retribuir a Clara, não apenas por ter revelado a verdade, mas por ter sido a única pessoa, em muito tempo, a ser verdadeiramente autêntica com ele. Não seria um gesto de caridade, mas de reconhecimento. Noite avançou, e Arthur permaneceu ali, pensando. O fim de um relacionamento longo e complexo era doloroso, sim, mas também era uma oportunidade. Uma chance de reavaliar, de reconstruir, de se reconectar com uma versão de si mesmo que havia sido obscurecida pelas exigências do sucesso e pelas aparências. A partir daquele momento, ele decidiu. Sua vida seria guiada pela verdade, não importa o quão difícil ela pudesse ser. A liberdade, afinal, tinha um preço, mas valia cada centavo.
Nos dias seguintes, Arthur Vasconcelos agiu com a mesma precisão e determinação que o haviam levado ao topo do mundo dos negócios. A primeira tarefa em sua mente era clara. Ele não queria que seu gesto fosse interpretado como caridade, mas como um reconhecimento genuíno da integridade que ela havia demonstrado. Após algumas ligações discretas, Arthur conseguiu o contato do gerente do Le Grand Chef. Ele explicou a situação de forma concisa, elogiando a funcionária e expressando seu desejo de oferecer a ela uma oportunidade de crescimento profissional, algo que fosse além de uma simples gorjeta generosa. Para sua surpresa, Clara não era apenas uma funcionária dedicada. Ela tinha um sonho. Estudava à noite, aspirando a uma carreira na área de gestão hoteleira. Mas as dificuldades financeiras e a necessidade de sustentar a família a mantinham presa ao trabalho no restaurante. Arthur viu nela não apenas uma pessoa que o ajudou, mas alguém com potencial inexplorado. Ele ofereceu a Clara uma bolsa de estudos integral em uma das melhores escolas de hotelaria da cidade, com a promessa de um estágio remunerado em uma de suas empresas de investimento, caso ela aceitasse. A notícia, entregue pessoalmente pelo gerente, deixou Clara em choque e, em seguida, em lágrimas de gratidão. Era uma chance que ela jamais ousara sonhar. Enquanto isso, a separação de Sofia foi conduzida com a mesma eficiência fria. Arthur não buscou vingança, apenas a resolução. Os advogados agiram rapidamente, e os termos do divórcio foram negociados sem grandes alardes. Sofia, embora inicialmente revoltada, percebeu a inutilidade de lutar contra a determinação inabalável de Arthur. Ela aceitou os termos, talvez compreendendo, em algum nível, que a farsa havia se tornado insustentável para ambos. A mansão, antes palco de suas vidas conjuntas, tornou-se oficialmente apenas a casa de Arthur. Com o fim do casamento e a gratidão a Clara resolvida, Arthur sentiu um espaço se abrir em sua vida. Não era um vazio, mas uma tela em branco. Ele começou a reavaliar suas prioridades. As longas horas no escritório, as reuniões intermináveis, o foco exclusivo no lucro, tudo isso parecia ter perdido um pouco do seu brilho. Ele redescobriu o prazer de caminhar sem rumo pelos parques da cidade, de ler livros que não eram relatórios financeiros, de cozinhar para si mesmo. Pequenas coisas antes negligenciadas agora assumiam um novo significado. A solidão, que antes poderia ter sido um fardo, tornou-se uma oportunidade para a introspecção. Arthur percebeu que, por muito tempo, havia buscado validação externa, seja no sucesso profissional ou na imagem de um relacionamento perfeito. Agora, ele estava aprendendo a encontrar a validação dentro de si. A verdade que ele tanto buscou e que o feriu, também o libertou. Ele estava, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente sozinho, mas não se sentia solitário. Havia uma promessa no ar, a promessa de um futuro construído sobre alicerces mais sólidos, onde a autenticidade seria a única moeda de troca. Os meses que se seguiram foram de uma transformação silenciosa para Arthur. A mansão, antes um monumento à sua ambição e às aparências, começou a refletir sua nova fase. Ele removeu algumas das peças de arte mais ostentosas que Sofia havia escolhido, substituindo-as por livros e objetos que realmente ressoavam com seus interesses. O escritório em casa, antes um lugar de reuniões virtuais e pilhas de documentos, tornou-se um refúgio para a leitura e a contemplação. Ele até mesmo se aventurou a aprender a tocar violão, um antigo sonho de juventude que havia sido soterrado pelas exigências da vida adulta. No trabalho, sua abordagem também mudou. Continuava sendo um empresário astuto e bem-sucedido, mas agora com uma perspectiva mais equilibrada. Delegava mais, confiava mais em sua equipe e dedicava tempo a projetos que realmente o inspiravam, em vez de apenas aqueles que prometiam os maiores retornos financeiros. Ele começou a investir em startups com foco em sustentabilidade e impacto social, algo que antes consideraria uma distração. A busca incessante por mais por si só já não o preenchia. Acompanhava de longe o progresso de Clara. Recebia relatórios do gerente do Le Grand Chef
sobre seu excelente desempenho na escola de hotelaria e sua dedicação. Era gratificante saber que seu gesto havia plantado uma semente que estava florescendo. Ele não a procurou diretamente, respeitando seu espaço e sua jornada, mas a satisfação de ter contribuído para o sonho de alguém era um novo tipo de riqueza. Eventualmente, a vida social de Arthur também começou a se reajustar. Amigos e colegas que haviam se afastado durante os anos de sua vida de aparências com Sofia, agora se aproximavam novamente, percebendo uma autenticidade renovada nele. Os jantares e eventos não eram mais sobre exibir status, mas sobre conexões genuínas e conversas significativas. Ele se permitia ser mais vulnerável, mais humano, e descobriu que isso atraía pessoas que valorizavam as mesmas coisas. Uma tarde, enquanto folheava um livro de poesia em uma livraria aconchegante, Arthur percebeu que não sentia mais a necessidade de preencher cada momento com uma tarefa ou uma distração. O silêncio, antes um lembrete da sua solidão, agora era um companheiro bem-vindo. Ele havia encontrado um novo tipo de controle, não sobre os outros ou sobre as circunstâncias, mas sobre si mesmo. A ferida da traição havia cicatrizado, deixando para trás não uma cicatriz amarga, mas uma marca de resiliência e autodescoberta. Arthur Vasconcelos, o homem que um dia buscou a verdade para desmascarar uma mentira, havia encontrado algo muito mais profundo, a verdade sobre si mesmo. E essa verdade era o alicerce de um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia genuinamente promissor. Um ano se passou desde aquela noite decisiva no Le Grand Chef. A vida de Arthur Vasconcelos havia se reconfigurado de maneiras que ele jamais imaginou. A mansão, antes um eco de sua solidão e ambição, agora era um lar vibrante, preenchido com a melodia de seu violão, o aroma de pratos experimentais que ele se aventurava a cozinhar e o calor de conversas genuínas com os amigos que havia redescoberto. Ele havia se tornado um homem mais presente, mais curioso e, acima de tudo, mais feliz. Seu envolvimento com as startups de impacto social havia crescido exponencialmente. Arthur não era apenas um investidor. Ele se dedicava a mentorar jovens, empreendedores compartilhando sua vasta experiência e, mais importante, sua nova filosofia de negócios, que priorizava a ética e a sustentabilidade tanto quanto o lucro. Essa nova vertente de seu trabalho trazia uma satisfação que o império financeiro, por si só, nunca havia proporcionado. Clara, por sua vez, havia florescido. Com a bolsa de estudos de Arthur, ela se formou com honras na escola de hotelaria e, fiel à promessa, iniciou seu estágio remunerado em uma das empresas de Arthur. Seus caminhos se cruzaram ocasionalmente em eventos corporativos ou reuniões, e Arthur sempre a cumprimentava com um sorriso caloroso e um olhar de orgulho. Ela, por sua vez, o via não apenas como seu benfeitor, mas como um exemplo de resiliência e integridade. A gratidão de Clara era silenciosa, mas profunda, e Arthur sentia que seu gesto havia sido recompensado 1000 vezes. Em uma tarde ensolarada de primavera, Arthur estava em um café ao ar livre, lendo um livro de filosofia, quando uma voz familiar o chamou. Arthur, ele ergueu os olhos e viu uma mulher sorrindo para ele. Era Helena, uma antiga amiga dos tempos de faculdade, com quem havia perdido contato há anos. Ela estava tão elegante e vibrante quanto ele se lembrava, e um sorriso genuíno se abriu em seu rosto. "Helena, que surpresa maravilhosa!" ele exclamou, levantando-se para abraçá-la. Eles se sentaram e a conversa fluiu naturalmente, como se o tempo não tivesse passado. Ela havia se tornado uma renomada arquiteta paisagista, viajando o mundo para criar jardins e espaços verdes. Havia uma leveza e uma paixão em suas palavras que Arthur achou contagiantes. Enquanto conversavam, Arthur percebeu que não estava buscando preencher um vazio, nem tentando impressionar. Ele estava apenas sendo ele mesmo, compartilhando suas experiências ouvindo as dela, e desfrutando da companhia de alguém que o conhecia de um tempo em que as aparências não eram tão importantes. A conversa se estendeu por horas, e ao final, Helena sugeriu que se encontrassem novamente. Ao se despedir,
Arthur sentiu uma nova faísca, um calor diferente em seu peito. Não era o desespero de um homem solitário buscando refúgio, mas a suave promessa de uma nova conexão, construída sobre a base da autenticidade e do respeito mútuo. Ele havia encontrado a verdade em si mesmo. E agora, o universo parecia estar respondendo, abrindo novas portas para um futuro que ele estava pronto para abraçar. Um futuro onde a honestidade seria sempre o seu guia. Os encontros com Helena tornaram-se uma constante agradável na vida de Arthur. Não havia pressa, nem expectativas impostas, apenas a alegria de redescobrir uma amizade que, com o tempo, se aprofundava em algo mais. Eles passeavam por galerias de arte, exploravam novos restaurantes com cozinhas exóticas e passavam horas conversando em cafés, compartilhando histórias de suas vidas, seus sonhos e as lições aprendidas. Helena, com sua paixão pela natureza e sua visão artística, trazia uma perspectiva refrescante para o mundo de Arthur, que antes era dominado por números e estratégias. Arthur percebeu que a dinâmica com Helena era completamente diferente de tudo o que ele havia vivido com Sofia. Não havia jogos nem a necessidade de manter uma fachada. Com Helena, ele podia ser ele mesmo em sua totalidade, com suas vulnerabilidades e suas novas paixões. Ela o ouvia com atenção genuína, e ele se sentia à vontade para compartilhar seus pensamentos mais íntimos, desde seus novos investimentos em sustentabilidade até sua frustração com uma melodia que não conseguia acertar no violão. Helena, por sua vez, admirava a transformação de Arthur. Ela via nele um homem que havia enfrentado a dor e emergido mais forte, mais autêntico e com um coração mais aberto. Suas conversas frequentemente giravam em torno de temas como propósito, legado e o verdadeiro significado de sucesso, algo que ela, como artista, sempre valorizou. Ela o inspirava a ver a beleza nos detalhes, a encontrar a harmonia na imperfeição e a abraçar a fluidez da vida. Em um fim de semana, Helena convidou Arthur para visitá-la em seu ateliê, um espaço luminoso e cheio de plantas, onde ela criava seus projetos paisagísticos. Enquanto ela lhe mostrava esboços e maquetes de jardins que pareciam obras de arte vivas, Arthur sentiu uma conexão profunda, não apenas com ela, mas com a beleza e a criatividade que ela representava. Ele se viu imaginando um futuro onde a vida não seria apenas sobre conquistas materiais, mas sobre a construção de algo belo e significativo ao lado de alguém que compartilhava essa visão. Enquanto isso, Clara continuava sua ascensão. Seu estágio havia se transformado em um cargo de gestão júnior, e ela estava se destacando com sua inteligência e ética de trabalho. Arthur recebia notícias dela através de seus diretores, que elogiavam sua proatividade e seu potencial. O investimento que ele havia feito nela não era apenas financeiro, mas humano, e a recompensa era ver uma vida se transformar. Uma noite, enquanto jantavam no que se tornara seu restaurante favorito, Arthur e Helena se olharam através da mesa. O silêncio entre eles não era de constrangimento, mas de uma compreensão mútua profunda. Arthur estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. Helena, ele começou, sua voz suave. Eu não sabia que era possível sentir essa paz, essa alegria, depois de tudo o que passei. Você me mostrou que a vida pode ser ainda mais rica, mais verdadeira. Helena apertou sua mão, seus olhos brilhando. Arthur, você já tinha essa verdade dentro de você. Eu só tive a sorte de estar aqui para vê-la florescer. Naquele momento, sob a luz suave do restaurante, Arthur soube que havia encontrado mais do que apenas um novo amor. Ele havia encontrado um parceiro para a jornada de uma vida autêntica, um futuro que ele estava ansioso para construir, tijolo por tijolo, com honestidade e amor. O relacionamento de Arthur e Helena floresceu com a naturalidade de um jardim bem cuidado, cada dia trazendo novas descobertas e uma compreensão mais profunda. Eles não se apressaram, permitindo que o amor se desenvolvesse em seu próprio ritmo, construído sobre a base sólida da honestidade e do respeito mútuo. Os fins de semana eram preenchidos com viagens para explorar paisagens naturais, visitas a exposições de arte e longas conversas sob o céu estrelado da mansão de Arthur,
que agora, com a presença de Helena, irradiava um calor e uma vida que nunca antes tivera. Helena trouxe para a vida de Arthur não apenas amor, mas uma nova dimensão de beleza e propósito. Juntos, eles começaram a planejar um projeto ambicioso: transformar uma grande área de terra próxima à cidade em um parque ecológico, acessível à comunidade, com jardins temáticos, trilhas e espaços para a educação ambiental. Era um empreendimento que unia a visão de sustentabilidade de Arthur com a paixão de Helena pela arquitetura paisagista, e a colaboração era uma fonte inesgotável de alegria e inspiração para ambos. No âmbito profissional, Arthur continuou a redefinir seu legado. Sua empresa de investimentos, agora com um foco mais acentuado em ESG, Environmental, Social and Governance, atraía novos talentos e projetos inovadores. Ele se sentia mais realizado do que nunca, sabendo que seu trabalho contribuía para um mundo melhor, não apenas para sua própria fortuna. A busca por um propósito maior havia se tornado o motor de suas ações. Clara, a jovem que havia sido o catalisador da mudança na vida de Arthur, continuava a impressionar. Ela havia sido promovida a gerente de operações em uma das subsidiárias de Arthur, demonstrando uma capacidade de liderança e uma visão estratégica que superavam as expectativas. Em um almoço casual com Arthur e Helena, Clara compartilhou seus planos de iniciar um projeto social para capacitar jovens de comunidades carentes, oferecendo-lhes treinamento em hotelaria e turismo. Arthur e Helena, impressionados com a iniciativa e a determinação de Clara, prontamente ofereceram seu apoio, tanto financeiro quanto de mentoria. A vida de Arthur, que um dia foi um labirinto de aparências e desilusões, havia se transformado em um caminho claro e luminoso. Ele havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava nas posses materiais ou no reconhecimento social, mas nas conexões genuínas, na integridade pessoal e na capacidade de fazer a diferença na vida dos outros. A dor da traição havia se dissolvido, deixando para trás apenas a memória de uma lição valiosa. Em uma tarde de outono, Arthur e Helena estavam sentados no jardim da mansão, observando as folhas caírem. O violão de Arthur descansava ao seu lado, e Helena esboçava um novo desenho para o parque ecológico. Ele a olhou, o coração transbordando de uma gratidão serena. "Nunca pensei que a vida pudesse ser tão plena", ele disse, sua voz carregada de emoção. Helena sorriu, pousando o lápis. A plenitude, Arthur, estava sempre lá. Às vezes, só precisamos de um pouco de coragem para enxergá-la e permitir que ela cresça. Arthur assentiu, segurando a mão dela. A verdade, ele percebeu, não era apenas um ponto final para uma mentira, mas o ponto de partida para uma vida inteira de autenticidade, amor e propósito. E ele estava pronto para cada novo capítulo. O parque ecológico, batizado de Jardins da Verdade por Helena, começou a tomar forma. Arthur investiu não apenas capital, mas também seu tempo e sua expertise em gestão de projetos, trabalhando lado a lado com Helena e sua equipe de paisagistas e ambientalistas. Ver a terra estéril se transformar em um santuário de biodiversidade, com trilhas sinuosas, lagos serenos e áreas de plantio de árvores nativas, era uma fonte de imensa satisfação para ambos. Cada árvore plantada, cada flor que desabrochava, era um testemunho de seu compromisso compartilhado com um futuro mais verde e consciente. O projeto social de Clara também ganhava força. Com o apoio e a mentoria de Arthur e Helena, ela fundou a Academia do Amanhã, um centro de treinamento que oferecia cursos profissionalizantes em hotelaria e gastronomia para jovens em situação de vulnerabilidade. Clara dedicava-se de corpo e alma à academia, e os resultados eram visíveis. Jovens que antes não tinham perspectivas, agora encontravam um caminho para a dignidade e o sucesso. Arthur e Helena frequentemente visitavam a academia, participando de cerimônias de formatura e palestras motivacionais, e a admiração mútua entre eles e Clara crescia a cada encontro. A vida de Arthur havia encontrado um ritmo harmonioso. Suas manhãs começavam com meditação e uma corrida pelos arredores da mansão,
seguida por horas dedicadas aos seus negócios e cada vez mais ao projeto do parque. As tardes eram frequentemente passadas com Helena, seja no canteiro de obras do parque, em reuniões com a equipe da academia de Clara, ou simplesmente desfrutando da companhia um do outro. A mansão, antes um símbolo de seu sucesso solitário, agora era um lar vibrante, repleto de risadas, música e o aroma de café fresco. Certa noite, enquanto jantavam na cozinha da mansão, que Arthur havia redesenhado para ser mais acolhedora e funcional, Helena o observou com um brilho nos olhos. "Arthur", ela disse, "lembro-me de quando você me contou sobre a busca pela verdade. É incrível ver como essa busca o transformou." Arthur sorriu, segurando a mão dela. "Eu achava que estava buscando a verdade para desmascarar uma mentira, para encontrar justiça. Mas no fim, a verdade mais importante que encontrei foi sobre mim mesmo e sobre o que realmente importa na vida." Ele fez uma pausa, olhando para ela com uma ternura profunda. "Você e tudo o que construímos juntos. Isso é a minha verdade agora." Helena retribuiu o olhar, e um silêncio confortável se instalou entre eles, preenchido com a promessa de um futuro. Não havia mais a necessidade de provar nada a ninguém, nem de viver sob a sombra de expectativas alheias. Arthur havia encontrado sua paz, seu propósito, e, mais importante, o amor verdadeiro, construído sobre os alicerces inabaláveis da honestidade e da autenticidade. A jornada havia sido longa e, por vezes, dolorosa, mas cada passo o levara exatamente para onde ele precisava estar. A inauguração dos Jardins da Verdade foi um evento marcante para a cidade. Centenas de pessoas, incluindo autoridades locais, membros da comunidade e a imprensa, compareceram para celebrar a transformação daquele espaço. Arthur e Helena, lado a lado, discursaram com paixão sobre a importância da conexão com a natureza e do legado que esperavam deixar para as futuras gerações. Ver o brilho nos olhos das crianças explorando as trilhas recém-abertas e o sorriso nos rostos dos idosos descansando nos bancos sob as árvores foi uma recompensa muito maior do que qualquer transação financeira já lhe proporcionara. Era a materialização de um sonho compartilhado, um testamento vivo da beleza, que pode surgir quando a verdade e o propósito guiam as ações. A Academia do Amanhã, de Clara, também alcançava novos patamares. Em apenas 2 anos, a academia havia formado centenas de jovens, muitos dos quais já estavam empregados em hotéis e restaurantes renomados, alguns até mesmo nas empresas de Arthur. Clara, agora uma figura inspiradora na comunidade, foi convidada para palestras e conferências, compartilhando sua história de superação e a visão de sua academia. Arthur e Helena eram seus maiores apoiadores, não apenas como investidores, mas como mentores e amigos, celebrando cada conquista com ela. A gratidão de Clara havia se transformado em uma parceria sólida e respeitosa, onde todos trabalhavam para um bem maior. A mansão de Arthur, outrora um refúgio solitário, tornou-se um centro de vida e criatividade. As paredes que antes ecoavam, o silêncio agora ressoavam com a música do violão de Arthur, as risadas de Helena e as discussões animadas sobre novos projetos. Eles haviam criado um lar que era um reflexo de quem se tornaram, autênticos, conectados e cheios de propósito. Em uma noite tranquila, após um dia exaustivo, mas gratificante, Arthur e Helena estavam sentados na varanda, observando as estrelas. O ar estava fresco, e o som distante dos grilos preenchia o silêncio. Arthur abraçou Helena, sentindo a paz que emanava dela. "Lembro-me de quando minha vida era uma corrida incessante por algo que eu nem sabia o que era", ele confessou, sua voz suave. "Eu estava sempre buscando a próxima grande coisa, o próximo sucesso, a próxima validação." Helena aninhou-se em seus braços. "E o que você encontrou, Arthur?" Ele sorriu, beijando o topo de sua cabeça. "Encontrei que a verdadeira riqueza não está em acumular, mas em compartilhar. Não em ter, mas em ser. Encontrei que a verdade não é apenas algo a ser descoberto, mas algo a ser vivido, a cada dia, em cada escolha." Ele fez uma pausa, olhando para as estrelas.
E encontrei você, Helena. Você é a minha verdade mais bonita. Helena ergueu o rosto, seus olhos brilhando no escuro. E você, Arthur, é a prova de que a vida sempre oferece uma segunda chance. Uma chance de recomeçar, de construir algo real e duradouro. Naquele momento, sob o vasto céu estrelado, Arthur soube que sua jornada de autodescoberta não tinha um fim, mas um horizonte infinito de possibilidades, guiado pela luz da verdade e do amor. Anos se passaram, e a vida de Arthur e Helena se entrelaçava cada vez mais, formando uma tapeçaria rica de amor, propósito e realizações compartilhadas. Os Jardins da Verdade não eram mais apenas um parque local. Haviam se tornado um modelo de sustentabilidade e educação ambiental, atraindo visitantes de diversas regiões e inspirando a criação de iniciativas semelhantes em outras cidades. Helena, com sua visão e talento, era frequentemente convidada para palestras e consultorias, mas seu coração permanecia ligado ao projeto que havia construído ao lado de Arthur. A Academia do Amanhã de Clara também prosperava, expandindo suas operações para outras comunidades e se tornando uma referência nacional em capacitação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade. Clara, agora uma empresária social de sucesso e uma líder inspiradora, mantinha uma relação de profunda amizade e gratidão com Arthur e Helena. Ela os via como a prova viva de que a generosidade e a crença no potencial humano podiam transformar vidas. Em uma das cerimônias de formatura da academia, Arthur, ao ver centenas de jovens com olhos cheios de esperança, sentiu uma emoção que superava qualquer bônus ou aquisição de sua vida anterior. A mansão, que um dia foi um palco para a farsa, era agora o epicentro de uma vida autêntica. Arthur e Helena haviam se casado em uma cerimônia íntima nos Jardins da Verdade, sob a sombra das árvores que haviam plantado juntos, com Clara como uma das testemunhas mais emocionadas. A casa era preenchida com a energia de seus projetos, a risada de amigos e familiares, e a música suave do violão de Arthur, que havia se tornado um mestre em melodias que expressavam a paz que ele finalmente encontrara. Em uma tarde de domingo, Arthur e Helena estavam sentados no banco favorito deles nos jardins, observando as crianças brincarem e os pássaros cantarem. O sol se filtrava pelas folhas das árvores, criando um mosaico de luz e sombra no chão. Arthur segurou a mão de Helena, seus dedos entrelaçados. "Sabe, Helena", ele começou, sua voz suave e pensativa. "Eu costumava pensar que a vida era uma série de problemas a serem resolvidos, de obstáculos a serem superados. Eu estava sempre em busca de algo, mas nunca sabia exatamente o que." Helena sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. "E o que você descobriu, meu amor?" "Descobri que a vida é sobre a jornada, não apenas o destino. É sobre as pessoas que encontramos, as lições que aprendemos e a verdade que escolhemos viver. A cada dia." Ele virou-se para ela, seus olhos cheios de um amor profundo e sereno. "Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha, no que se constrói com amor e integridade." Helena apertou sua mão. "E você, Arthur, me mostrou que a coragem de ser vulnerável e a força de buscar a verdade podem levar a um amor e a uma vida que superam qualquer expectativa." Arthur sorriu, olhando para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons vibrantes. A busca pela verdade, que começou com uma dor profunda, havia culminado em uma vida de plenitude e propósito, e um amor inabalável. Ele não era mais o homem que buscava desmascarar uma mentira, mas o homem que havia encontrado a verdade em seu próprio coração e estava pronto para viver cada novo dia com autenticidade, gratidão e a certeza de que havia construído um legado de amor e esperança. Os anos continuaram a tecer a história de Arthur e Helena, não como um conto de fadas sem percalços, mas como uma saga de crescimento contínuo, resiliência e amor profundo. Os Jardins da Verdade prosperavam, tornando-se um centro de referência para a conscientização ambiental e um refúgio para a comunidade. Escolas de toda a região agendavam visitas, e Helena,
Com seu conhecimento e carisma, liderava oficinas e palestras, inspirando jovens e adultos a cuidarem do planeta. Arthur, por sua vez, dedicava uma parte significativa de seu tempo à fundação que havia criado para apoiar projetos de sustentabilidade e educação, expandindo o alcance de seu impacto. A Academia do Amanhã de Clara florescia, com filiais, em várias cidades, e um currículo expandido que incluía não apenas hotelaria e gastronomia, mas também tecnologia e artes. Clara era agora uma figura pública respeitada, uma voz poderosa na luta pela inclusão social e pela educação de qualidade. Ela nunca esquecia suas origens, nem o papel fundamental que Arthur e Helena desempenharam em sua jornada, e a amizade entre eles era um pilar de apoio mútuo e celebração das conquistas. A vida na mansão, agora um verdadeiro lar, era um mosaico de momentos preciosos. Manhãs tranquilas com café no jardim, tardes de trabalho conjunto no escritório que dividiam e noites de conversas profundas, leituras ou simplesmente o silêncio confortável de duas almas em paz. O violão de Arthur, antes uma ferramenta para preencher vazios, era agora um instrumento de expressão de sua alegria e gratidão. Em um aniversário de casamento, Arthur e Helena decidiram revisitar o local onde tudo começou para Arthur, o antigo apartamento de Sofia. Não havia amargura, apenas uma curiosidade serena. Ao se depararem com o prédio, agora com novos moradores e uma fachada renovada, Arthur sentiu uma estranha sensação de desapego. O passado parecia uma vida distante, pertencente a outra pessoa. É interessante como as coisas mudam, não é? Helena comentou, percebendo o olhar pensativo de Arthur. Ele assentiu, segurando a mão dela. Sim, o que parecia ser o fim do mundo na época foi, na verdade, o começo de algo muito maior e mais verdadeiro. Aquele lugar representava uma ilusão que eu construí. Agora a verdade é o alicerce de tudo o que temos. Eles voltaram para casa, para a mansão que era o lar de sua verdade compartilhada, com o coração leve. Arthur sabia que a jornada da vida era contínua, cheia de reviravoltas e aprendizados. Mas ele não temia mais o desconhecido. Com Helena ao seu lado, com a satisfação de ver os jardins da verdade florescerem e a Academia do Amanhã transformar vidas, ele tinha tudo o que realmente importava. A verdade não era um destino, mas um caminho que eles percorriam juntos, a cada novo amanhecer, com a certeza de que o amor e o propósito eram os guias mais confiáveis. A passagem dos anos apenas aprofundou a riqueza da vida de Arthur e Helena. Os jardins da verdade haviam se tornado um patrimônio da cidade, um pulmão verde que oferecia não apenas beleza e tranquilidade, mas também um centro vibrante de pesquisa botânica e educação ambiental. Helena, agora uma referência em paisagismo sustentável, coordenava projetos de reflorestamento em outras regiões, sempre com o apoio incondicional de Arthur, que via em cada nova iniciativa uma extensão do propósito que os unia. A Academia do Amanhã, sob a liderança visionária de Clara, havia se transformado em uma rede nacional, com programas de intercâmbio e parcerias internacionais. Clara, com sua energia contagiante e sua história inspiradora, era uma figura de destaque em fóruns globais sobre desenvolvimento social e empoderamento juvenil. Ela frequentemente visitava Arthur e Helena, trazendo consigo histórias de sucesso de seus alunos, que eram como filhos para ela, e compartilhando os desafios e triunfos de sua expansão. A admiração de Arthur por Clara era imensa, e ele sentia um orgulho paternal ao vê-la florescer. A mansão, que antes representava uma vida de solidão dourada, era agora um refúgio de paz e inspiração. As estantes estavam repletas de livros sobre botânica, filosofia e arte, e as paredes exibiam obras de artistas locais que Helena apoiava. O violão de Arthur, sempre à mão, era tocado com uma maestria que só a alma em paz pode alcançar, suas melodias preenchendo os cômodos, com uma serenidade que refletia a essência de sua vida. Em uma manhã de primavera, enquanto tomavam café no jardim, Arthur e Helena receberam a notícia de que os Jardins da Verdade seriam homenageados com um prêmio internacional de sustentabilidade,
um reconhecimento do impacto global de seu trabalho. A notícia os encheu de